7 personagens bíblicos viveram mais de 900 anos. E são eles: Adão, Sete, Enos, Cainã, Jared, Matusalém e Noé. E quem viveu mais desses 7 foi Matusalém. Muitos dizem que Matusalém morreu bem antes do dilúvio, mas, na verdade, ele viveu até o dia que começou o dilúvio. Isso não significa que Matusalém morreu nas águas do dilúvio, antes da terra afogar os seus pecados nas águas do dilúvio. Matusalém morreu de velhice, e ele tinha 969 anos quando morreu. Para não ficar só na teoria, como é que a gente descobre que Matusalém viveu na época do dilúvio? Para isso, vamos criar uma tabela que mostra a genealogia de Adão até Abraão, ou melhor, de Deus até Abraão. Por que de Deus até Abraão? Por quê? Porque Deus fez Adão no 6º dia da criação. Então, quando você for fazer uma tabela como essa, que fala da genealogia de Deus até Abraão, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? A primeira coisa que você precisa fazer é colocar os personagens que aparecem na Bíblia seguindo a genealogia de cada um. Por exemplo, quem foi que Deus fez no 6º dia? No 6º dia da criação, Deus fez Adão. E Adão gerou quem? Quando Adão tinha 130 anos, ele gerou seu primogênito. Mas quem era o primogênito de Adão? Segundo a Bíblia, o primogênito de Adão era Sete. Por que não era Caim? O Caim ele perdeu o direito da primogenitude quando ele matou Abel. Então Caim não tinha o direito da primogenitude porque ele andava em pecado, porque ele não seguia Deus. Já o Abel é quem tinha o direito da primogenitude. Por isso que a Bíblia fala que o Sete veio, não para substituir Caim, mas sim Abel. Isso porque o Sete se tornou herdeiro da primogenitude de Abel. E foi a partir daí, a partir de Sete, que a terra se encheu com os filhos de Deus. Então, aqui nessa tabela, aqui nessa primeira coluna, você vai encontrar a genealogia dos personagens bíblicos. Por exemplo, Deus fez Adão, Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, Enos gerou Cainã, e assim por diante. E nessa segunda coluna, você vai encontrar quanto tempo viveu cada personagem bíblico. Por exemplo, Deus não tem começo e nem fim, ele é eterno. Adão viveu por 930 anos, Sete por 912. Enos viveu por 905 anos, Cainã por 910 anos, e assim por diante. E pulando para cá, para a terceira coluna, você vai encontrar a idade de cada um dos personagens bíblicos no momento que geraram o seu principal herdeiro, o seu primogênito. Por exemplo, no 6º dia da criação, Deus fez Adão. E Adão, quando tinha 130 anos, gerou Sete. E Sete, quando tinha 105 anos, gerou Enos. E Enos gerou quem, quando tinha 90 anos? Gerou Cainã. E assim por diante. E aqui na quarta coluna, nós temos o nome dos personagens bíblicos que nasceram de alguém. E eles, geralmente, são os primogênitos que foram escolhidos para formar o povo de Deus. E aqui, na última e quinta coluna, você vai encontrar quanto tempo se passou antes do dilúvio e quanto tempo se passou depois do dilúvio. Por exemplo, Matusalém, a pessoa que mais viveu na Bíblia, nasceu 969 anos antes do dilúvio. E como é que eu sei disso? Basta você vir aqui na terceira coluna e somar a idade dos personagens bíblicos no exato momento que geraram os seus primogênitos. Por exemplo, quando Matusalém tinha 187 anos, ele gerou Lameque. E quando Lameque tinha 182 anos, ele gerou Noé. A Bíblia diz também que o dilúvio aconteceu 600 anos depois do nascimento de Noé. Então, somando o tempo que passou de Matusalém até o dilúvio, obtemos 969 anos. Por quê? Porque 187 mais 182 mais 600 é 969 anos. Então, esses 969 anos é antes do dilúvio. Então, se você voltar para cá, para essa tabelinha, você vai ver que Matusalém viveu por 969 anos. Portanto, Matusalém viveu até aquele ano que aconteceu o dilúvio. Mas ele morreu de velhice, com 969 anos. E isso significa que Matusalém conheceu Noé, Sem, Cão e Jafé. Sem, Cão e Jafé eram os filhos de Noé, ou seja, Matusalém conheceu Noé e sua família. Outro problema que aparece na Bíblia é que ela não deixa claro qual é o filho mais velho de Noé, mas ela deixa pistas. Por exemplo, a Bíblia conta que os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, nasceram aproximadamente 100 anos antes do dilúvio. E ela conta também que Sem começou a gerar filhos com 100 anos, mas o seu primogênito
Arfaxade nasceu 2 anos depois do dilúvio. Isso significa o quê? Significa que Sem enfrentou o dilúvio quando tinha 98 anos. E nessa mesma época Noé tinha 600 anos. Por que o Noé tinha 600 anos? Porque o dilúvio aconteceu 600 anos depois do nascimento de Noé. E desses fatos dá para você concluir duas coisas. A primeira é que se você somar 98 anos com 2 anos, dá 100, que é o período que Sem começou a gerar filhos. E a segunda coisa? Então, a segunda coisa que dá para concluir a partir disso é que a idade de Noé, quando gerou Sem, é 502 anos. Por quê? Porque basta você subtrair os 600 anos que Noé tinha no dilúvio e os 98 anos que o Sem também tinha quando aconteceu o dilúvio. E isso significa o quê? Significa que 600 menos 98 é 502 anos que Noé tinha quando Sem nasceu. Mas olha, mais um dado que a Bíblia nos conta. Que Noé começou a gerar filho quando ele tinha 500 anos. Só que o Sem não nasceu quando Noé tinha 500 anos. O único que pode ter nascido quando Noé tinha 500 anos é Jafé. Por que não pode ser o Cão? Porque o Cão é o filho menor, é o filho mais novo de Noé. Então fica assim. O Sem nasceu quando Noé tinha 502 anos. E o filho mais velho de Noé era Jafé. E o Jafé nasceu quando Noé tinha 500 anos. Então Jafé era o mais velho, o Sem era o segundo filho e o Cão era o terceiro filho, o mais novo. E a Bíblia nos conta também que Deus escolheu o Sem como primogênito de Noé, mesmo Sem não sendo o filho mais velho de Noé. Se você já leu a Bíblia, você já deve ter se deparado com um problema muito parecido com esse. Por exemplo, a Bíblia não nos conta com qual idade Terá gerou Abraão. Na verdade, a Bíblia diz que o Terá, o pai de Abraão, quando tinha 70 anos, ele gerou 3 filhos, Abraão, Naor e Arã. Só que ele não diz com qual idade ele gerou Naor, com qual idade ele gerou Abraão e nem com qual idade ele gerou Arã. Mas a Bíblia nos dá pista e diz para a gente qual era o filho mais velho. E a partir daí a gente consegue deduzir com qual idade o Terá gerou Abraão. Então Arã era o filho mais velho de Terá. Por quê? Porque Arã foi o primeiro que se casou e o primeiro que gerou filhos. E Ló foi o filho que Arã gerou no seu casamento. E depois disso, Arã morreu na terra de Ur dos Caldeus. E quando isso aconteceu, o Terá tomou Ló, Abrão e toda a sua família e foram morar na terra de Arã. E mais. Foi assim que Abrão se tornou herdeiro da primogenitude de Arã. Isso significa que Ló, filho de Arã, era parte dessa herança. E é por isso que a Bíblia conta que Ló foi morar com Abrão depois que o seu avô morreu. Então vamos lá. A Bíblia conta que Terá, o pai de Abraão, viveu até 205 anos. E quando ele morreu, Abraão saiu da terra de Arã, com a sua esposa, sua família e toda a herança que ele recebeu do seu pai. E o filho de Arã, o Ló, fazia parte dessa herança, e foi por isso que Ló foi morar com Abrão. E mais, nessa época, Abrão era da idade de 75 anos, quando ele saiu da terra de Arã. Então, subtraindo os 75 anos de Abraão, menos os 205 anos de Terá, obtemos 130 anos. Esses 130 anos é a idade de Terá, quando gerou Abrão. Se você já leu a Bíblia não te conta com qual idade o Terá gerou Abrão. No entanto, ela te dá pistas para você encontrar qual é a idade de Terá quando ele gerou Abrão. E a melhor forma de você encontrar isso é você criando uma tabelinha como essa, por exemplo, que vai de Adão até Abraão, ou de Deus até Abraão. Então, o Terá, quando tinha 130 anos, ele gerou Abrão, mas a Bíblia conta que o Terá começou a gerar filhos quando ele tinha 70 anos. Quando ele tinha 70 anos, ele começou a gerar Abrão, Naor e Arã. Não necessariamente nessa ordem, tá? Por quê? Porque o filho mais velho de Terá era Arã, e o Arã foi gerado quando o Terá tinha 70 anos. Então, qual era o filho mais novo de Terá? A Bíblia também nos deixa pistas. O filho mais novo de Terá era Naor. O Naor nasceu depois de Abraão. Agora que você sabe disso, dá para você saber quanto tempo se passou de Adão até o nascimento de Abraão. E como é que se faz isso? Você vai somar as idades que estão aparecendo aqui na terceira coluna. Por exemplo, você vai somar 130 mais 105 mais 90 mais 70. Isso você vai fazer
até você chegar aqui no momento que o Abraão nasceu. Abraão nasceu quando Terá tinha 130 anos, então você vai somar até os 130 anos. Agora tem uma ressalva aqui. Por exemplo, esses 70 anos aqui, que está marcado de vermelho, você não vai somar, porque esses 70 anos não corresponde à idade que Abraão nasceu, mas sim à idade que Arã, o filho mais velho de Terá, nasceu. Então, quando Terá tinha 70 anos, nasceu Arã. Mas quando Terá tinha 130 anos, nasceu Abraão. Então, você vai somar os 130, vai pular esses 70, vai somar com 29, com 30, 32, 30 e assim por diante. Você vai fazer a mesma coisa quando você chegar aqui no Noé. Veja que o Noé também tem um número aqui que está marcado de vermelho. Quer dizer que você não vai somar com esse número. Por quê? Porque o Sem, que é o primogênito de Noé, ele não nasceu quando o Noé tinha 500 anos. Quem nasceu quando Noé tinha 500 anos era Jafé. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar qual foi o número que o Sem nasceu. O Sem nasceu quando Noé tinha 502 anos. Então, você vai pegar esses 502 anos e vai somar com esses outros números que estão em azul aqui. Então, essas duas idades que estão marcadas de vermelho, elas não vão entrar no cálculo. Então, como é que esse cálculo vai ficar? Esse cálculo ele vai ficar dessa forma aqui. Ó. Quanto tempo se passou de Adão até Abraão? Você vai somar as idades dos personagens bíblicos no momento que geraram os seus primogênitos. E quando você fizer essa soma, você vai obter algo como 2008 anos. Esses 2008 anos é o tempo que passou de Adão até o nascimento de Abraão. Se você quiser saber quanto tempo se passou de Adão até Noé, o cálculo é muito parecido. Você vai somar a idade dos personagens bíblicos, que aparece aqui na terceira tabela. Por exemplo, você vai somar do momento que Adão gerou Sete até o momento que Lameque gerou Noé. E Noé foi gerado quando Lameque tinha 182 anos. Então, todos esses números aqui, ó, que estão destacados, você vai somar. Então, o cálculo, para saber quanto tempo se passou de Adão até Noé, é só somar essas idades aqui, que você obtém 1056 anos. Ou seja, passou 1056 anos de Adão até o nascimento de Noé. E se você também quiser saber quanto tempo se passou de Noé até Abraão, o cálculo é muito parecido também. Você vai voltar na tabelinha e vai somar as idades dos personagens bíblicos no momento que eles geraram os seus primogênitos. Noé começou a gerar o seu primogênito quando ele tinha 502 anos. Quando ele tinha 502 anos, você vai somar até o momento que o Abraão nasceu. E Abraão nasceu quando Terá tinha 130 anos. Você vai somar todas as idades do 502 até o 130 para obter quanto tempo se passou de Noé até Abraão, com exceção desses 70, isso porque ele não entra no cálculo. Então, depois que você somar essas idades aqui, você vai obter a idade de 952 anos. Isso significa que de Noé até o nascimento de Abraão passou 952 anos. E esse resultado aqui ele nos conta mais uma coisa, que 2 anos depois da morte de Noé, o Abraão nasceu. Isso porque o Noé viveu por 950 anos. E o tempo que passou do nascimento de Noé até o nascimento de Abraão foi 952 anos. Isso significa que Abraão nasceu 2 anos depois da morte de Noé. Se você gostou dessa explicação que fala da genealogia que vai de Deus até Abraão, deixa o joinha e se inscreve aqui no canal. E até a próxima.